Senhor, nesse momento tão especial, onde estamos nesse culto para glorificar e exaltar o nome do Senhor, queremos mandar o nosso abraço, a nossa saudação a todos os irmãos aqui da Austrália e também lá do Brasil, provavelmente estarão lá ouvindo, assistindo. É um prazer imenso poder retornar novamente na Austrália para pregar a palavra de Deus. Eu gostaria de ler um assunto um pouco preocupante, porque há pessoas que sabem escolher tudo menos o céu. Ele sabe escolher tudo, mas não escolhe o Deus eterno. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, qual escreveu São Mateus, capítulo 27, versículo 11, a seguir. Na verdade, eu não vou pregar nem evangelizar-vos, mas vou apenas apresentar Jesus para vocês. Amém? Capítulo 27 de São Mateus, versículo 11. E foi Jesus apresentado ao governador. E o governador interrogou, dizendo: És tu rei dos judeus? E disse Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes, dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. E disse-lhe então Pilatos: Não ouve quando testifica contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Amém. Aqui nós vemos nessa passagem bíblica Jesus sendo apresentado ao governador. Na época, Pilatos era a autoridade máxima daquele país. Enviado por Roma, Pilatos ouvia apenas falar de Jesus, mas não conhecia. Mas chegou um dia que alguém apresentou Jesus para o governador. Pensamento meu particular, não poderia ser um dos discípulos. Teria que ser uma pessoa que estava também no escalão das autoridades. Creio eu que quem apresentou Jesus para o governador foi José de Arimateia, pois era senador honrado. Era um senador de muita valia e de muita estima naquele dia. Então Pilatos tem uma surpresa maravilhosa. Quando alguém apresenta para ele Jesus. Quando lemos a história da Bíblia, Jesus era apresentado para cegos, leprosos, doentes, pessoas enfermas. Mas agora nós vemos Jesus sendo apresentado para uma das maiores autoridades da época.
Pilatos, que já tinha ouvido, claro, ouvir falar dele, Pilatos tinha algumas perguntas para fazer e alguns pontos de interrogações. Quem sabe é o teu caso. E ali Pilatos pergunta para Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus disse: tu o disse. Ele disse: você sendo interrogado, zombado, criticado pelos príncipes, e você não ousa responder nada? Jesus calado estava, calado continuou. E a Bíblia diz que Pilatos, no capítulo 27, versículo de número 14, e nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Tem muita gente que até gosta da pessoa de Deus, cita o nome de Deus, fala o nome de Jesus, ele até admira das curas, libertações, transformações, regeneração e etc. Mas ele não sabe decidir e escolher com quem ficar. E o governador, nesta ocasião, havia ali um prisioneiro. E esse prisioneiro foi disputar junto com Jesus. Ele é Barrabás. Provável muitos crimes, muitos delitos, mas Jesus estava diante do governador. E o governador não soube escolher entre Jesus e Barrabás. Quero falar um pouco de escolha. Há pessoas que sabem escolher sua profissão, sabem escolher a faculdade aonde vai estudar. Isso é muito bom, é ótimo. Ele sabe escolher um cargo político. Ele sabe escolher muita coisa. Mas entre o céu e o inferno, ele não sabe com qual dos dois ele fica. Nós vemos aqui um governador, uma pessoa que concorreu a uma vaga. Para dominar uma nação de Israel. Mas ele não sabia escolher com quem ficar, com Jesus ou com Barrabás. Essa é a minha pergunta, que está em pauta nesta noite. Com quem você vai ficar hoje? Com Barrabás ou com Jesus chamado Cristo? Veja que o governador ficou maravilhado. Achou a pessoa de Jesus especial. Ele se maravilhava. Mas na hora da escolha, ele não tinha uma decisão certa.
Quantas pessoas que têm os seus bens materiais, têm uma ótima casa, carro do ano, amém por isto, mas essa vida, ela é passageira, ela é momentânea, e você não vai levar daqui da terra nada, não leva casa, nem o carro, nem os teus bens, mas aqui você vai ter que fazer uma escolha, para onde você quer ir, ou para o céu, ou para o inferno. Ou você escolhe hoje Jesus, ou ficará com Barrabás. Jesus representa a luz, a salvação, a vida eterna, o céu, a glória. Barrabás representa as trevas, o adversário, Satã e algo assim. Não adianta apenas você se maravilhar, achar bonito o culto da igreja, a live aqui nesta noite, o irmão louvando ao Senhor, o pastor Davi cantando junto com a sua gaita. É importante? É. Mas nós já fizemos a nossa escolha. Quantas pessoas que na hora que é para escolher, ele escolhe errado. E dependendo do que você escolhe, isso vai para o resto da tua vida. E isso falando da vida terrena. E da vida eterna? Já está falando que é eterna. Não tem retorno. Não tem como voltar, retroceder. Dependendo do que você escolher, terás um caminho turbulento, uma via tenebrosa e um caminho espinhoso. Pilatos, ele fez como você faz, e muitos fazem. Na hora de escolher o céu, eles jogam para o outro. O outro que tem que decidir. É a mulher que tem que decidir. É o pai que tem que decidir. É a mãe que tem que decidir. Não. Quem decide o caminho é nós. Por quê? O pai não salva o filho. O filho não salva o pai. E tem muita gente escolhendo entre Cristo e a idolatria, e as imagens de escultura. Ele escolhe um Deus morto, que tem boca, mas não fala. Tem a mão, mas não apalpa. Tem os pés, mas não anda. Tem o nariz, mas não cheira. Esse Cristo feito de metal, de cobre, de lata, de bronze, de concreto e etc. Ele não tem vida. Ele não tem espírito. Estamos falando de um Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Ele estava diante de quem? De Pilatos. Pilatos perde a oportunidade. Dependendo das oportunidades que perdermos, jamais teremos de volta. É como a água que passa debaixo de uma ponte, não tornará a passar. E nessa live, nesta noite, onde você encontra, Deus está te dando uma oportunidade. Eu estou apresentando Jesus como Salvador da tua alma. Aquele que liberta, aquele que salva, aquele que cura, aquele que perdoa, aquele que leva o homem para o céu. Não estou falando de um Cristo morto. Não estou falando de um Cristo crucificado. Não.
cabisbaixo, moribundo, decepcionado. Eu estou falando de um Cristo vivo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Ele estava diante de Pilatos. Da mesma forma, essa palavra também está diante de ti, aos teus ouvidos e ao teu coração. Ninguém poderá decidir por nós. Dependendo do estudo, a profissão, os pais, parentes, dão ideias. Mas quando fala de ir para o céu, é você que tem que escolher. Se você quer Jesus ou Barrabás nesta noite. A Bíblia disse, no livro do profeta Isaías, olha bem, no capítulo 35, versículo 8, há um caminho para o céu, que nem mesmo os loucos errarão, mas aquele caminho é somente para os caminhantes do Senhor. Mas os imundos não passará por eles. Então o que eu quero dizer é o seguinte: dependendo do caminho que você escolher, você vai ter felicidade para o resto da tua vida. E dependendo do caminho que você escolher, sofrerá na eternidade. Se tem um caminho para o céu, que é somente para os caminhantes do Senhor, que nem mesmo os loucos errarão, mas o imundo não passará por ele, porque às vezes a pessoa tem problema mental, mas o coração dele sabe, e a mente dele sabe fazer a escolha. Enquanto as pessoas intelectuais, diplomas e mais diplomas na parede, mas levam uma vida de imundo. As imundícias da carne, o bel prazer da vida, isso poderá levar-te ao inferno, e ao precipício, e à morte, e às trevas. Mas aquele que escolhe o caminho com Jesus, o próprio Jesus disse: aquele que me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Então nesta noite estamos aqui nessa live apresentando Jesus. Vamos ler alguns versículos. A desculpa, porque é uma coisa que a gente sabe fazer, é justificar a si mesmo. Ai, como somos. Olha bem, capítulo 27, versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava soltar um preso, escolhendo pelo povo aquele que o quisesse. E tinha então um preso conhecido, chamado Barrabás. Portanto, então eles, reunido, disse-lhe a Pilatos: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Veja esse homem diante de Cristo. Ele não sabe escolher entre Cristo e um ladrão. Não sabe escolher a vida eterna com Cristo do que as trevas com Satã. Então nós vemos a péssima escolha. E ele pergunta para a multidão. Tem gente perguntando para os outros: o que eu faço?
Eu vou na igreja? Eu aceito Jesus? Continuo louvando, glorificando, exaltando a Deus? Ou saio da igreja? Eu creio que essa palavra vai servir também de ânimo. Nós estamos indo para o céu. E a caminhada do céu para o céu é espinhosa. Porque o reino do céu é tomado à força. Pilatos não sabe com quem ficar. Pilatos não sabe escolher entre Barrabás e Jesus. O governador não sabe escolher. É aquela pessoa que é péssima em definir o que quer. É volúvel. Amanhã, depois da manhã eu resolvo sobre a minha salvação. Só que o fio da tua existência não pertence a ti, está na mão de Deus. E tem gente que até diz: quando eu morrer, Deus sabe para onde eu vou. Não, é errado essa pergunta. Se eu tive um desejo de vir para a Austrália, eu tomei um voo para a Austrália. Eu não tomei um voo para o Japão, e nem aos Estados Unidos, porque o meu alvo era a Austrália. Eu tenho que ir a um aeroporto, procurar uma aeronave, um avião, que vai para a Austrália. Você quer ir para o céu? O único caminho que vai para o céu é Jesus. Aleluia. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só tem um Salvador e mediador entre Deus e o homem, Jesus. Pilatos joga para a multidão: quem que vocês querem que eu solte? Quem que vocês querem que eu libere? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pessoas que não sabem definir o que quer, nem acerca da salvação. Não sabe escolher entre um bandido e o Filho de Deus. Quem sabe a tua vida está arruinada, fracassada, decepcionada, mas você é o culpado. As tuas péssimas escolhas. Continuamos lendo, para você entender. Porque sabia que por inveja havia entregado. Toda a corte romana começou a ter inveja daquele homem simples, o carpinteiro, que curava, repreendia as lepras, ressuscitava os mortos. E isto preocupa as autoridades. O que preocupa o mundo não é as trevas, é a luz. A luz preocupa, as trevas não. Porque as trevas não dá para ver, não dá para contemplar. Mas Pilatos sabia que aquele homem, chamado Jesus, que estava diante dele, era o Filho de Deus. Mas para que não bastasse, vamos ver o que a mulher de Pilatos, a primeira dama, disse. Tem muita primeira dama. E estando ele assentado no tribunal, a sua mulher mandou-lhe dizer: não entra na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele.
Olha bem, naquela época a mulher não podia entrar numa corte, em um tribunal, em um julgamento. Não é como os dias de hoje. E a mulher estava assistindo do lado de fora. Mas ao ouvir o marido pronunciar, a multidão, com quem deveria ficar? Com Jesus ou Barrabás? Aquela mulher tinha tido um sonho. Quero falar um pouco de sonhos. Olha bem. E aquela mulher disse: não entra na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Não sabemos que tipo de sonho, mas deixa eu pensar um pouco. Deveria ter sido um sonho turbulento. Nesse sonho, provavelmente, Jesus revela àquela mulher o céu e o inferno. Revela as trevas e a luz. Aquela mulher, a primeira dama, creio eu que ela não dormiu o restante da noite. Mas ela não sabia o que ia acontecer durante o dia. E durante o dia é o julgamento de Jesus para ser sentenciado à morte. E quem estava lá para julgar e condenar? O esposo, o marido. Quantos maridos condenando alguém, sentenciando alguém, mas não tem nem sequer uma mulher para defender? A mulher de Pilatos, ela não pode entrar ali naquela corte, mas ela envia um mensageiro, um porteiro. Ele diz: fala para o meu esposo, para que não entra na questão desse justo. Porque eu tive um sonho, e eu muito sofri por causa dele. Pensamento meu particular. Eu creio que nesse sonho, o que pesava nesse sonho era a vida eterna. O que batia no coração e na mente daquela mulher: o que eu vou fazer da minha alma? Que decisão eu vou ter que tomar acerca de Cristo? Se nós analisarmos, ela está do lado de Cristo. Ela está do lado da salvação. Porque ela fala para o esposo: não entra na questão dele. Esse é um justo. Você não está julgando um bandido, um ladrão como Barrabás. Ela deixou bem claro aqui, ó. Olha bem, capítulo 27, versículo 20. Deixa eu ler o versículo anterior, 19. Estando ele assentado no tribunal, a sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo. A mulher percebe que não era um bandido que estava sendo julgado para ser condenado pelo esposo. Mas naquele sonho, Deus revela e conscientiza aquela mulher que Jesus era puro, era santo e era justo. Glória a Deus, aleluia. Meu marido não entra na questão dele. Ele é justo. Você julga ladrões, assassinos, malfeitor,
mas diante de ti está o justo Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Escolhe ele, meu esposo. No meu pensamento particular, parece que eu vejo aquela mulher, porque eu já escolhi ele. Porque eu já sofri nesse sonho. Ele mostrou a realidade, o que vai ser o inferno. As torturas, as dores, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre. Nesse sonho, eu pensava que isso ia acontecer a longo prazo. Mas hoje chegou o dia, meu esposo. Não entre na questão desse justo. Porque nenhum sonho eu sofri por causa dele. Mas Pilatos, ele não sabe decidir. Por quê? Mas os príncipes, os sacerdotes, os anciões, fizeram o quê? Persuadiram a multidão que pedisse a Barrabás e matasse a Jesus. A própria multidão. Existe até um provérbio errado. Tem gente que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Não. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. Mas alguém o enganou, seduziu com palavra, anciões, disse: solta Barrabás e mata Jesus. É aqui que eu quero parar um pouco no versículo 22. E disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E disseram-lhe todos: seja crucificado. Então Pilatos quer se desculpar. Quantas pessoas vivendo em época de justificação? Ah, eu não sou crente por causa do meu esposo. Ah, eu não sou crente por causa do meu filho. Ah, eu não sirvo a Deus por causa da minha família. A tua família vai para o inferno, você vai junto com ela. O teu filho está no mundo das drogas, você vai ficar com ele? Não. Errado. Pensamento negativo. Quem tem que escolher o céu é você. Hoje é uma noite de decisão. Quem você vai escolher? Pilatos faz a pergunta: que farei eu de Jesus chamado Cristo? E eu faço essa pergunta a você: o que você vai fazer com Jesus chamado Cristo? Se naquela corte tivesse ali o cego, o ex-cego de Jericó, eu creio que ele ia dizer: governador, fica com ele, porque eu andei muito tempo nas trevas, mendigava, mas eu tive um encontro com ele, e ele não somente curou me da cegueira, mas também perdoou os meus pecados. Se tivesse ali naquela reunião a filha de Jairo, aquela mocinha ia levantar na corte e disse: senhor governador, escolhe Jesus. Eu já estava morta, as pessoas vieram para o meu velório, mas ele chegou na minha casa, e quando ele chegou na minha casa, ele estendeu a sua mão e ele me ressuscitou. Governador, fica com Jesus. E eu quero lhe dizer nesta noite: com quem você vai ficar? Com Jesus chamado Cristo ou com Barrabás? Vem mais outra justificação. Olha como é que queremos justificar. O que ele pede?
uma bacia para lavar as mãos. Versículo 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava ante o tumulto, crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu estou inocente do sangue desse justo, considerai-vos isto. É muito fácil lavar a mão no sangue dos outros. É muito fácil lavar a mão no crime dos outros, nos delitos dos outros. Não adianta lavar a mão quando o coração não é perfeito. Não adianta lavar as mãos quando a alma está condenada. Não adianta lavar as mãos quando não tem certeza de salvação. Pilatos, ele tenta se justificar de todas as formas. E quando ele viu que o tumulto crescia, ele mesmo disse: crucifica. Tem muita gente crucificando a Jesus. A Bíblia diz que toda vez que rejeitamos a Jesus, levamos ele ao vitupério. Que quer dizer, crucificando ele de novo. Nesta noite, aonde você se encontra, na sua casa, quem sabe até mesmo dentro de uma penitenciária, dentro do teu carro, não sabemos aonde, mas eu quero deixar esta pergunta em pauta: o que farei eu e você de Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer com ele a partir de hoje? Vai fazer igual Pilatos? Lavar a mão? Com a vida condenada? As nossas horas passam. Eu fico pensando, 3 dias depois, porque Pilatos manda crucificá-lo. E Jesus, olha quem ele solta. Versículo 26. Então soltou-lhe a Barrabás, e tendo mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Um homem inteligente como Pilatos, quem sabe grita no inferno, porque ele solta um bandido por não saber fazer escolha. É o que eu disse no início. Eu não vou pregar, só estou apresentando Jesus para você. Você faz dele o que você quiser. Eu já aceitei como insuficiente Salvador da minha alma. A escolha é tua, mas o amanhã poderá ser tarde demais. Pilatos escolhe Barrabás e manda açoitar a Jesus, aferir a Jesus. Mas foi sepultado, foi morto. O próprio Pilatos mandou que colocasse os guardas no túmulo, porque no pensamento dele, os discípulos ou os seus seguidores viriam à noite e levariam o seu corpo, mas os guardas estavam lá. E quando Jesus ressuscita, eles caem por terra, e Jesus ressuscita
em um corpo glorioso. Aleluia, glória a Deus. Então eu não estou pregando, anunciando e nem te apresentando um Cristo morto, falido e decepcionado, mas estou lhe apresentando um Cristo vivo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A mentira continua por Pilatos. Aqueles soldados se apresentaram na corte e disseram: ele ressuscitou. Mas Pilatos falou: nós temos que encobrir isso daí, porque vai ficar pior para mim, porque eu já não soube escolher ele. Mandei soltar a Barrabás, e agora vocês dizem que ele ressuscitou? Toma aqui uma quantia de dinheiro. Tem muita gente que tem quantia de dinheiro, mas continua com a vida miserável. Aquela quantia de dinheiro foi dada àqueles soldados para sair falando que os discípulos vieram à noite e roubaram o seu corpo. Mas não adiantou. Nada resolveu. Por quê? Porque alguém foi no túmulo. E lá no túmulo tinha um anjo. E o anjo disse: a quem buscais? Ele diz: a Jesus Nazareno. Mas por que buscai os vivos entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, Seja o teu nome, Senhor. ele quebra toda a etiqueta de um defunto. Primeiro, a Igreja Católica, leva essa para você. Para Jesus não teve missa do sétimo dia, porque quando foi fazer a missa do sétimo dia, já fazia 4 dias que ele tinha ressuscitado. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa, Jesus, alguém me interrogou uma certa vez, mas se o seu Jesus é tão rico, é tão importante, e por que ele não teve dinheiro nem para fazer um túmulo? Se ele era tão rico, rei dos judeus, por que ele não mandou fazer um túmulo de pedra preciosa, de ouro, de mármore? Eu falei: sabe por quê, querido? Para que ele ia investir tanto só para passar um final de semana? É só 3 dias. Eu devolvo o teu túmulo vazio, José de Arimateia. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus não está morto. Jesus está vivo. Aleluia, e ressuscitado. Glória a Deus. Barrabás morre. Acaba-se a fama de Barrabás. Mas o nome de Jesus em todo o continente terra está sendo anunciado, louvado, glorificado, exaltado e enaltecido. E nesta noite, a pergunta em pauta é esta: que farei eu de Jesus chamado Cristo? Aleluia. O que você vai fazer com ele hoje? Vai aceitá-lo como teu suficiente Salvador? Ou vai fazer como Barrabás? Ou vai fazer como Pilatos? Prefere as trevas, o mundo vil, ou aceitar o Filho de Deus? Que nesta noite, as nossas horas passam, mas quero dar um conselho, amigo, você que está fora da igreja, fora da comunhão da mesma. O pastor vai passar aqui o endereço da igreja, aonde vai estar em festa nesse final de semana. Você é o nosso convidado especial. Se você está fora da comunhão da igreja, Jesus está te esperando lá para reconciliar você com Ele e Ele com você. Não faça como Pilatos, que teve uma péssima escolha, mas aceita Jesus como teu Salvador. Eu quero orar Glória a Deus. e estender o convite. Aleluia. Aonde você encontra,
seja na tua casa, em qualquer local, aceita Jesus como teu Salvador. Abra o teu coração, abra a tua alma e diz: eu quero Jesus. Eu vou orar. Senhor Deus, Sim, Jesus. Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo. em cuja face nós encontramos Aleluia. e levantamos a nossa mão e a nossa voz ao trono da tua graça, apesar de nada merecermos e nada sermos, Senhor, mas o Senhor é grande, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, o Senhor é Salvador. E quem ouviu, Senhor, a explanação da tua palavra, Aleluia. que o Senhor possa libertar, transformar, regenerar, perdoar e escrever o nome no livro da vida. Aonde você se encontra, dobra o teu joelho ou leva o teu pensamento ao trono da graça e peça para Jesus ter misericórdia na tua vida. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.